Olá, meus amigos, como estamos? Vamos falar de Vasco da Gama. Vasco da Gama que acabou perdendo para o CSA, perdeu a chance de se distanciar do quinto colocado. O Vasco da Gama não se achou em campo, o time do Vasco não se achou, confuso, tomou um gol logo no início do jogo e com isso não se achou em campo, tá? A primeira bola do CSA, se eu não me engano, no segundo toque eles já fizeram o primeiro gol. E o Vasco, quando sai atrás, tem dificuldade de reverter o placar, tá? Ainda está a 6 pontos do quinto colocado, mas precisa ter cuidado, uma vez que já enfrenta o Bahia no próximo jogo, tá? O time do Bahia é o segundo colocado, o Vasco tem toda a chance de ultrapassar, até porque é um resultado direto, tá? O Grêmio empatou com o Cruzeiro lá na Arena do Grêmio, um jogo com briga entre torcida, entre a própria torcida do Grêmio. É uma coisa que eu não aceito, eu não concordo. Estamos muito adiantados no futebol para estarmos vivendo isso, briga de torcidas organizadas, as próprias torcidas brigando entre eles. Teve um torcedor do Flamengo que foi agredido lá no Allianz Parque, porque alegam que ele entrou na torcida do Palmeiras. Eu não concordo com isso. Acho que deveria ter tirado o rapaz e encaminhado ele para a torcida do Flamengo. Não bater, agredi-lo ao ponto de até mesmo tirar a própria vida do torcedor. Eu fui de um tempo que havia briga de torcida, sim, mas não era como de agora, tá? Nos anos 80 as coisas não eram muito desse jeito, tá? Pois bem, voltando ao Vasco da Gama, o Vasco da Gama agora precisa ganhar do Bahia lá, tá? Para poder respirar, dizer o que veio na Série B do Campeonato Brasileiro. Tem condições de subir? Sim. Tá? Os jogos mais difíceis que vai pegar é justamente os clássicos, que é contra Cruzeiro, contra Sport, que serão todos fora. Tá? O Vasco continua mandando em São Januário, faz excelentes partidas em São Januário, mas quando joga fora, deixa a desejar. Não tem nada que falar da arbitragem, não tem nada que reclamar da arbitragem. O time do Vasco jogou mal mesmo. O time do Vasco não entrou em campo. 2-0 CSA foi pouco. Estava mais perto deles fazer o terceiro ou quarto do que o Vasco chegar a empatar o jogo. O ataque não produziu em nada, as bolas não chegavam no Raniel, não adianta. O Vasco não tem laterais, o Edmar é muito fraco, esse Matheus Barbosa também não é grande coisa. Eu soube que tem um lateral que está encostado no Vasco, ele veio da base. Eu acho que era hora de poder testar ele, tá? O Paulo Vitor eu achei que entrou bem no lugar ali do Edmar. O Emílio demorou para fazer as mudanças, mas eu acho que ele não tinha muito o que fazer. O time do Vasco não se encontrou em campo e não adiantava, tá? Mesmo ele tendo feito as mudanças que deveria fazer, não adiantou em nada. O Vasco foi apático, foi presa fácil para o CSA e o CSA ganhou de 2-0, ainda foi pouco. Poderia ter feito muito mais, tá? E dos males o menor, porque o Grêmio não ganhou do Cruzeiro, nem o Cruzeiro ganhou, ficaram no empate, né? Mas o Grêmio já está a 10 pontos do terceiro colocado. O Grêmio, desculpa, o Cruzeiro já está a 10 pontos do terceiro colocado, que é o Grêmio. O Vasco, se ganhasse, pularia para segundo colocado, tá? Mas deixa para lá. Não ganhou, negócio agora é bola para frente. O pessoal está todo mundo entusiasmado com a chegada da 777, não espere muita coisa, isso é apenas uma emergência. O Vasco é um clube que está muito endividado, os cobradores agora estão começando a bater na porta porque está entrando dinheiro,
tá? Até a Ferj o Vasco estava devendo, então não esperem muito, mas acredito que eles façam um time competitivo, tá? O time do jeito que tá não pode ficar, tá? Não adianta trazer um jogador que ele é reserva lá no Bragantino. Se ele está na reserva do Bragantino, o Bragantino não quer mais ele não produz, então não adianta. Tem que trazer jogadores, sim, para jogar, para entrar e atuar. Eu acho que o Vasco sentiu a falta do Marlon Gomes, porque o Marlon Gomes ele vinha desequilibrando, tá? Então vamos virar a fase, vamos virar a chave, vamos voltar para esperar domingo, o que, é que vai acontecer, Vasco e Bahia lá na Fonte Nova, tá? Confesso que o jogo, temo por esse jogo, até porque o Bahia é time grande. Mas eu acredito que contra um Bahia, contra um Cruzeiro, contra um Grêmio, contra mesmo um Sport, o Vasco da Gama joga completamente diferente, tá? Virando a chave, vamos para a Série A, né? A Série A, no domingo, tinha praticamente a decisão do campeonato, né? Todos sabem que é Flamengo e Palmeiras e todos contra o Palmeiras, tá? O Palmeiras se comportou bem, porque se o Palmeiras perdesse não era o fim do mundo, tá? O Flamengo entrou com o time reserva, para dizer que se perdesse, perdia por time reserva, perdia com o time reserva, até porque ele está de frente em outras duas competições, que é a Copa do Brasil e a Libertadores. Então não adianta querer ganhar tudo, que às vezes acaba até perdendo tudo. E o time do Palmeiras é um time muito frio, né? O time do Palmeiras, se ele começar jogando bem, abrindo 2-0, é perigoso. Agora, quando ele começa perdendo, ele é frio para chegar, buscar o empate e até mesmo a vitória, tá? Houve um pênalti do Vidal que o juiz não deu, o VAR também não deu, não sei porquê, não entendi porquê. Teve um gol do Palmeiras anulado, eles alegaram impedimento, acredito que tenha aparecido um dedo lá do jogador do Palmeiras na frente. E o Palmeiras estava em cima, o Flamengo abriu 1-0 no primeiro tempo, ficou nesse 1-0, voltou ao segundo tempo, o Dorival esperou para botar o quarteto dele do ataque titular, mas nesse inteirinho o Rafael Veiga fez um golaço, empatou o jogo e o Palmeiras ficou o tempo todo sufocando o Flamengo. Quando o quarteto do Flamengo entrou, Arrascaeta, Gabigol, Everton Ribeiro e Pedro, o Flamengo conseguiu equilibrar o jogo, ter mais posse de bola, que o Flamengo não estava tendo, só estava dando o Palmeiras. Depois o Palmeiras voltou a equilibrar e ficou no 1-1. Para mim, é o resultado normal. Eu já falava antes que esse jogo seria empate. No sábado, o Fluminense goleou o Curitiba, meteu 5-2 neles aqui no Maracanã, mostrou que o tropeço lá no Sul foi um acidente. Agora o Fluminense volta a enfrentar o Corinthians pela Copa do Brasil lá. Acredito que o Fluminense vai para a final, tá? O time do Corinthians não é essas coisas. Só se der um apagão no time do Fluminense, tá? O time do Fluminense, comparando com o do Corinthians, é melhor. E no domingo teve o jogo do Flamengo. Botafogo logo cedo empatou com o Juventude. Disseram que houve um pênalti lá a favor do Botafogo que não foi marcado. O jogo lá no Sul, em Caxias do Sul, sempre é complicado. Eu lembro que teve um ano que o Flamengo jogou lá, um campo completamente sem condições, mas eles fizeram o jogo a si mesmo e acabou que o Flamengo perdeu esse jogo aí na época, não lembro se foi 2020 ou 2019. E o Botafogo tá ali, tá patinando, tem que somar pontos para não chegar na final, tá dependendo de não cair. O último jogo que eu vi ontem, eu vi o jogo ontem, Internacional e Avaí, né? Eu achava que o Internacional ganharia do Avaí, porque o Internacional, o time do Internacional é melhor do que o Avaí, se bem que o Avaí tá lá, ó, Paulo Guerreiro, jogadores de expressão que atuaram em time grande, foram campeão com time grande, né? E estão lá no Avaí, o Bressan, que foi do Grêmio, né? E o Avaí ficou em cima do Internacional o tempo todo, o volta e meia o Internacional conseguia um ataque lá e tal. E, meus amigos, é por isso que o futebol, eu falo aqui, que o futebol é apaixonante.
a juíza deu mais 5 minutos no segundo tempo. Aos 50 do segundo tempo, o Internacional estava no ataque, ela não terminou o jogo. E nisso houve um pênalti que foi muito bem marcado por ela. Ela teve muita concepção de marcar aquele pênalti. Rafael Vaz, aquele zagueirão de Vasco, Flamengo, Ceará, meteu a mão na bola dentro da área e aí, meu amigo, é pênalti. E aí o jogador do Internacional que foi para a bola, foi para bater a bola, o Pedro Henrique ou o Patrick Henrique, não me lembro o nome dele, acho que é Pedro Henrique, bateu e marcou e não deu tempo nem sair a bola. Tá? Engraçado que o Avaí estava melhor do que o Internacional. No Internacional até tentava algum ataque, mas não era tão consistente, né? E aos 51 minutos de jogo, a última bola, o Internacional de pênalti fez o golzinho e se safou ali do sufoco. Meus amigos, um abraço para todos, espero podê-los encontrar todos bem, tá? Valeu, tchau, tchau.